Graça e paz, amados. É uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente com você por meio deste canal, através desse vídeo, trazendo até o teu coração a palavra do Senhor. E hoje nós vamos começar falando aí sobre o primeiro libertador, né, que Deus usou ali para libertar o povo de Israel da escravidão que eles viviam, né, trazendo paz ao coração daquele povo. E o mesmo Deus quer fazer com você também, usar a tua vida aí para trazer paz para a tua família. E é importante você estar atento, né, ao ensinamento da palavra de Deus. Não tenho aqui a intenção de falar para você, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, a intenção é passar para você aquilo que a palavra de Deus nos revela, e aí você então aplicar na tua vida, né, estratégias, meios através da palavra de Deus, para que você seja um instrumento usado nas mãos do Senhor. E eu quero começar falando aqui a respeito do primeiro libertador que Deus levantou ali no povo de Israel para libertá-los da escravidão que eles estavam vivendo ali sobre os cananeus, né, os midianitas, enfim, tanto povo que levantou contra, né, o povo de Israel, porque fizeram assentamentos, né, no meio do povo de Israel. Encontraram ali uma brecha e fizeram um assentamento. Assim é Satanás também na nossa vida, né? Ele sempre vai procurar encontrar ali um lugarzinho para ele fazer um assentamento e ali depois então ele ficar oprimindo, ele ficar aí torturando as pessoas. Então é importante a gente vigiar e não deixar brecha, porque o maior erro do povo de Israel foi a brecha que eles deixaram ali para os moradores daquela terra, e aí eles sofreram com isso. Então já cabe aqui a nós a irmos aprendendo, né? Fechar as brechas, não dar oportunidade para o inimigo, não permitir que o inimigo prevaleça, que o inimigo tome lugar em nossa vida, mas que nós possamos dar todo o espaço, todo o lugar da nossa vida, do nosso coração, ao Espírito Santo de Deus. E o primeiro homem que Deus usou para libertar Israel foi um homem que se destacou, que é chamado aí de Otniel. Né? Quem foi Otniel? Vamos ler aqui um texto da palavra de Deus. Eu não quero ler textos compridos para o vídeo não ficar muito grande, muito extenso e enjoativo. Mas eu vou só pegar alguns pontos assim para trazer ao teu coração e a gente aplicar aquilo na nossa vida, tá certo? Aqui em Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 11, vem falando sobre Otniel, né? E diz assim a palavra do Senhor: Dali partiu contra os moradores de Derbe, e era dantes o nome de Derbe Quiriate-Sefar. Disse Calebe: A quem derrotar Quiriate-Sefar e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Veja, meus amados, que nesse texto que nós lemos aqui, Calebe ele faz ali um desafio para o povo. Fala, olha, quem subir, quem vencer Quiriate-Sefar, quem vencer ali o povo de Derbe, eu darei a minha filha Axa por esposa, eu darei ela como mulher. E ali então Otniel, ele aceitou o desafio e ele subiu então contra Derbe, e a palavra do Senhor diz aqui que ele tomou, ele conquistou aquela cidade. E aí então Otniel ele se destacou diante de tudo isso daí, ele se destacou contra a batalha, contra Derbe, e ele se tornou então o genro de Calebe. E nessa batalha foi destruído ali algumas pessoas que
é importante a gente frisar aqui, né, quem eles eram, porque foram destruídos ali os filhos de Anak, né? Olha aí o versículo de número 20 do texto que nós lemos aqui, ó. Diz assim, ó: e como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Então, os moradores daquela cidade ali eram homens gigantes. Esses filhos de Anak eram homens gigantes, né? E nós podemos observar isso daqui andando um pouquinho para trás na história, quando Moisés manda ali os espias, né, para espiar a terra de Canaã. O povo, aqueles 12 espias que ele tinha mandado, voltaram reclamando, né, dos moradores daquela terra ali, reclamando dos gigantes. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui em Números, capítulo de número 13, versículo de número 31. Olha só: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak, que são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Então veja que, olhando para essa palavra e aplicando na nossa vida, né, nós entendemos o quê? Quando Deus tem uma promessa, a promessa de Deus, ela não vem de mão beijada. Você tem que lutar por aquilo ali. Você tem que se esforçar para obter a promessa de Deus. E aqui Deus tinha feito a promessa: olha, essa terra será de vocês. E aí quando eles foram espiar a terra ali, eles se depararam com gigantes. Amados, o que eu quero aplicar na nossa vida é que muitas vezes os problemas, né, na nossa vida parecem tão grandes, parecem gigantes aí, que parece que vai nos consumir. Observe que os homens aqui, eles se sentiram tão pequenos, né, diante daqueles homens, dos moradores daquela terra de Canaã, né, e eles se viram ali sem forças para lutar. Mas quando Deus tem promessa, Deus cumpre, né? E ali então eles questionaram: olha, são muito grandes os homens daquela terra lá. E nós devemos também prestar muita atenção naquilo que nós falamos. Aquilo que você fala, meu amado, você vai arcar com as consequências daquilo. Porque no momento em que eles estavam questionando aqui, né, estavam ali falando sobre os gigantes, Calebe, ele toma ali a palavra, né, e ele fala assim: olha, nós podemos vencer esse povo aí. Então, aquilo que Calebe falou, aconteceu. Né? Calebe diz que poderia vencer os gigantes. Está aí no versículo 27, né, de Números, capítulo de número 13, diz assim, ó: reclamaram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram quem? Os gigantes. Né? Os amalequitas habitam na terra do Noguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha só. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. E aqui nós estamos diante agora
daquilo que Caleb falou, né? Ele está indo agora contra Derbe, ele está indo agora contra os moradores daquela cidade, e aí então ele faz um desafio. Olha, quem vencer os moradores dessa cidade, eu darei a minha filha, né, como esposa. E aí então, quem se destaca nisso? Otiniel, né? Ele vai e ali então ele vence os moradores daquela cidade e se torna genro então de Caleb. Agora, o que nós devemos fazer, né, para destruir os gigantes da nossa vida? O que nós devemos fazer para destruir os grandes problemas que se levantam? Né, para nos destacarmos aí diante de Deus, irmãos, nós precisamos derrotar todos os gigantes que muitas vezes nos cercam. Seja qual for o problema, por maior que seja, né, para você se destacar diante de Deus, você tem que vencer. E às vezes o maior gigante da nossa vida é o nosso próprio eu. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse, qual é o maior gigante da tua vida? Qual é o maior gigante, né, que tem se levantado diante de você? Olha só, pela bravura e a coragem de Otiniel, Deus o levantou ali como libertador daquele povo, para livrá-lo das mãos de Cusa-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia. Quando você se destaca, quando você vence, né, os gigantes da tua vida, quando você vence o teu próprio eu, você pode ter certeza que Deus vai te levantar com autoridade, com poder, com sabedoria para vencer aí todos os adversários e levantar você como libertador no meio do povo. Talvez você tenha orado pelos teus familiares, orado aí pelos teus parentes para que eles se convertam. Então comece você a vencendo o gigante, né, da tua vida, que muitas vezes surge, que muitas vezes levanta, e às vezes pode ser o teu próprio eu, tá certo? Otiniel, ele seguiu ali um padrão básico, né, de uma vida a qual nós devemos viver também. Quando Deus levantou ele, né, ele seguiu um padrão básico, ele sabia que o Senhor era com os juízes que ele iria levantar. Otiniel creu nisso daí, ele determinou isso na vida dele. Ele sabia que o Senhor era com ele. E assim também tem que ser você, meus amados. Você tem que ter essa certeza de que o Senhor é contigo. Olha só o capítulo 2 de Juízes, versículo de número 18. Olha o que Otiniel fala. Diz assim, ó: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com os juízes e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daqueles juízes, porquanto o Senhor se compadecia dele, antes os seus gemidos por causa dos que os apontavam e oprimiam. Então, Otiniel, ele tinha essa certeza, olha, Deus é conosco, Deus é comigo, né? E assim também você deve pensar, assim também você deve olhar para as situações, porque esse deve ser, né, o nosso padrão de vida, esse deve ser o nosso padrão nas batalhas e nas lutas. Israel começou a clamar ali por libertador, né? Israel começou a ser oprimido e eles clamaram então por libertador, mesmo estando errado, mesmo fazendo as coisas erradas, eles clamaram. E em qualquer momento, né, da nossa vida, a qual você clamar, você pode ter certeza que Deus vai ouvir, porque Deus fez isso com o povo de Israel. Todo momento que o povo clamou, Deus ouviu, Deus levantou o libertador. Olha, quando eles estavam lá no Egito, sendo escravizados ali, né, pelos egípcios, não aguentava mais aquela opressão que eles estavam vivendo, e aí eles clamaram ao Senhor, e o que Deus fez? Deus ouviu, né, levantou um libertador ali, que foi Moisés, foi lá e libertou o povo de Israel lá do Egito. E aí então, quando o povo está caminhando pelo deserto, o povo sente sede, eles clamam a Deus. O que Deus faz?
faz a rocha, né, jorrar água. Eles pediram carne para Deus e Deus fez o quê? Mandou carne. E agora aqui nós vemos eles pedindo ali um libertador e Deus faz o quê? Deus levanta Otiniel para libertá-los daquela escravidão que eles estavam, né? E aí então Otiniel ele recebeu, né, o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Olha só, vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus, agora no capítulo 3 de Juízes, o versículo de número 9. Olha só, diz assim, ó: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Quenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhes entregou nas mãos Cusa-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então veja que Deus deu vitória, Deus levantou Otiniel ali. Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que entender isso. Otiniel, ele teve como padrão de vida para ele: o Senhor era com ele. Esse tem que ser o teu padrão de vida. O Senhor é contigo. Ele foi capaz de obter ali esse valor, né, essa vitória, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, como vem dizendo aqui o verso 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Então você tem que também ser cheio do Espírito. O Espírito de Deus tem que estar sobre você. O segredo aqui da época não era a pessoa ser forte, não era a pessoa ser valente, ser grandão como eram os anaquitas. Não, o segredo aqui é o Espírito do Senhor, porque é Ele quem conduzia os libertadores à vitória, a libertar Israel. E assim também é na tua vida. O Espírito do Senhor estando sobre você, Ele vai te conduzir em vitória, Ele vai te usar, Ele vai levantar você para libertar vidas e Deus abençoar no nome de Jesus. Há todo tipo de coisas maiores do que você, maiores do que nós, né? Nós precisamos entender, amados, não há nada maior do que o Espírito do Senhor. Talvez você tenha que falar, mas esse problema é tão grande, a minha luta é tão grande, a minha dificuldade é tão grande, mas maior é o Espírito do Senhor, porque quem levou Otiniel a vencer os anaquitas, aqueles gigantes, foi o Espírito do Senhor. Quem levou Otiniel a vencer aí o rei da Mesopotâmia, foi o Espírito do Senhor. E é importante você saber disso, que quem vai levar você a vencer as dificuldades na tua vida é o Espírito do Senhor. Nossos parentes hoje, né, talvez clamam por uma libertação, mas ao mesmo tempo eles são ignorantes no tocante aí à vida espiritual. E Satanás tem oprimido, tem castigado, né, talvez os teus parentes, os teus familiares. E eu quero que você entenda, você é um juiz, a qual Deus quer levantar para libertá-los da escravidão de Satanás. Só que para isso é importante você entender que o Espírito do Senhor tem que estar sobre a tua vida. O Espírito de Deus tem que estar sobre o teu coração. Comece destruindo os gigantes da sua vida. Comece destruindo aí aquilo, né, que muitas vezes te leva à derrota. Creia que Deus é com você. E seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque esse foi o padrão de Otiniel. Ele destruiu os gigantes, os anaquitas, ele creu que Deus era com ele e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. São 3 coisas que você tem que aplicar na tua vida. E assim então Deus vai te levantar, Deus vai te usar e Deus vai abençoar você no nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo com o próximo libertador que Deus levantou no meio do povo de Israel.